Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740, São Paulo, Rádio Universal, AM 810, Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat do site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, psicólogo e escritor Haroldo Lopes. Haroldo, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a você, Zancopé, a todos os amigos que acompanham essa tribuna, e em especial você, telespectador. E ouvinte também, pelo que o Zancopé falou, acho que o mundo inteiro está nos acompanhando, porque é tanta gente acompanhando, né, Zancopé? Muito Falta obrigado. acrescentar, quando eu digo psicólogo e escritor, também apresentador de programa na Rádio Trianon. Isso, e também agora na Rede Gospel de televisão, vamos iniciar um programa de debates aos domingos à noite. Na Trianon, A Trianon, toda sexta-feira, das 18 às 19 horas, o Divã e a Sua Saúde, com participação fixa de Ari Toledo, e sempre respondendo às dúvidas do ouvinte sobre o comportamento e assuntos pertinentes do dia. Você é psicólogo, mas qual é o papel do Ari Toledo nessa mesa? Como o programa é o Divã e a Sua Saúde, sexta-feira à noite, a última participação é dele. E o bom humor faz bem para a nossa saúde, por isso que ele está lá, com muito prazer. Professor Valmir Leôncio da Silva, Escola Superior do Tribunal de Contas do município de São Paulo, integrante do Conselho Regional de Contabilidade. Grato por estar aqui, doutor Leôncio. Agradeço o convite mais uma vez, Zancopé, e é um prazer estar aqui com vocês, uma mesa tão forte, assim, uma mesa tão boa para discutir assuntos do nosso dia a dia, aí, que é muito importante para o cidadão como um todo. Obrigado. Deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Deputada, que bom tê-la aqui. Boa tarde, Zancopé, a todos os componentes que estão aqui dispostos a discutir assuntos importantes e aqueles que estão nos assistindo. Acho que falar um pouco do que acontece no Brasil, o que acontece no estado de São Paulo, e cada um dando a sua contribuição. Jornalista, advogada Mona Zen. Que bom, amor. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos internautas, aos ouvintes e aos membros desta mesa. Deixa eu voltar aqui à deputada Maria Lúcia Amari. Quantos mandatos, deputada? Eu estou no quarto mandato. Quarto mandato, iniciando o quarto mandato, com 120 mil votos que a credenciam, e eleita primeira vice-presidente. É um fato histórico importante para nós mulheres, né? Eu acho que é uma conquista, 180 anos de Assembleia Legislativa e as mulheres ainda com espaços muito tímidos na casa. Dessa vez nós conseguimos nos colocar como primeira vice-presidente, fiquei, e a segunda vice-presidência também ficou a cargo de uma mulher também. Então, eu acho que, dados os 10% que nós representamos no total dos deputados dos 94, somos apenas 10. Mas, na composição da mesa, na diretiva, nós acabamos ultrapassando a nossa cota, o que, para nós mulheres, ficou muito bom, porque a questão da mulher é muito importante, ela está junto, trabalhando com os políticos homens, né? Porque a mulher tem a firmeza e tem a sensibilidade. O olhar feminino faz a diferença no sentido da complementação das ações que a Assembleia tem, né? Aproximar a Assembleia Legislativa da população, a transparência. Então, tem uma série de ações que esse novo mandato nosso, estamos nos propondo, né? Já a nova roupagem de um promotor público ser eleito presidente da Assembleia Legislativa já é um ponto positivo, né? Até para o resgate da imagem política, nos desgastes que todos nós passamos por conta de algumas ações verdadeiras e que comprometem a classe política. Então, acho que essa nova formação da mesa está disposta a interagir com a sociedade, ouvir mais o clamor popular, para que se transforme em ações positivas, afirmativas. Muito embora, Maria Lúcia, eu não sei se a deputada pode confirmar ou não, apesar de a mulher ser muito mais justa e se preocupar muito mais com os problemas sociais, isso é um fato confirmado, é verdade que ainda a mulher
exercendo a mesma profissão que o homem, ainda ganha, na maioria das capitais do Brasil, 23% a menos? Esse é um dado triste histórico nosso, que nós não conseguimos ultrapassar ainda, apesar de somos a maioria, né, 53%, se eu não me engano, da população, mas os cargos em que as mulheres ocupam, elas já conseguem alcançar esses cargos de empoderamento, mas sempre em desvantagem em relação à questão salarial. Se for negra, diz que é pior ainda. Aí é pior. A situação é mais preconceituosa, é mais limitada ainda. Então, é uma luta que nós mulheres... nós temos agora uma mulher negra também na Assembleia Legislativa, isso também faz a diferença, né? Porque a luta das mulheres negras está lá representada também, faz parte dos debates, de colocar-se também, né, como uma nova visão para que a população comece a redução do preconceito. Acho que faz parte disso, né, um cargo eletivo, acho que ajuda na questão do debate, de construir novos caminhos. Acho que isso é um ponto positivo. Deputada Maria Lúcia Amari, eu queria que a senhora explicasse como é o processo. A senhora chegou lá com 120 mil votos, aí a eleição da mesa, mas não é uma chapa fechada. Não é o presidente, o secretário, o vice, não é uma chapa fechada. Eu gostaria de entender, a senhora levantou a mão lá e falou, eu sou candidata... Desde o ano passado, quando nós ganhamos a eleição, nós não tínhamos nem assumido, já estávamos conversando que nesse mandato nós íamos brigar muito, lutar muito para que nós tivéssemos mulheres em cargos representativos, né? Porque sempre tinham, mas assim, quarta secretaria, sabe... O que sobrou? É o que sobrou. Não, lamentavelmente é isso mesmo verdade. que acontece. Então, dessa vez, não. Coloquei meu nome, fiquei até o fim na disputa para que a gente pudesse ter uma coisa democrática, né? E foi uma eleição, né? Os deputados todos votaram. Claro que é uma coisa que vem discutida antes, né? Os partidos vão discutindo antes. Primeiro a gente disputa dentro da bancada, depois com os aliados, enfim. Mas não foi uma luta pequena, né? Porque existe... Eu fiz a pergunta, a Monazen sempre discute isso comigo, eu digo que as mulheres não se apresentam. Então, aí tem uma série de comentários, de análises, mas quando eu destaco isso, é porque a senhora se apresentou lá, eu me coloquei, lá no partido. Ganhando ou perdendo, é importante participar, lutar. Perfeito. E dizer, olha, não deu, mas eu fui até o fim, disputamos e conseguimos vencer todas as barreiras tradicionais. Ainda fui obrigada a ouvir, claro, não vou dizer o nome, de um deputado, por que 2 mulheres na mesa? Eu falei, bem, eu não quero... se contenha, Monazen. Não, realmente a realidade das mulheres brasileiras é muito complicada. É muito difícil para chegar a um posto como esse, que a deputada Amari chegou, é indescritível o que essas mulheres passam para conseguir chegar a esse espaço. É muito difícil, porque há um grande preconceito na sociedade brasileira em relação às mulheres na política. Ainda acho que política não é para mulher. E nós sempre colocamos que a política do P maiúsculo é sim para a mulher. A política da transformação, da ética, da participação, da transparência. Portanto, eu quero parabenizar a senhora deputada Amari, Maria Lúcia Amari, e dizer que na Câmara Federal também, depois de um século, nós conseguimos aprovar uma PEC de autoria da deputada federal Luísa Erundina, que garante a presença de uma mulher na mesa diretora. Essa PEC foi aprovada com um número significativo no plenário da Câmara dos Deputados, porém está indo para a aprovação no Senado. Nós, mulheres brasileiras, esperamos que isso precisa de uma lei para isso? Uma PEC. Meu Deus do céu, precisa de uma lei. Pois você vê a situação. No topo da pirâmide brasileira, nós temos uma mulher, mas na base da pirâmide brasileira, a situação das mulheres é muito, muito difícil. O senhor acabou de colocar, nós, mulheres brancas, ganhamos 30% a menos dos homens brancos. As mulheres negras ganham 10% a menos desses 30% das mulheres brancas. E quando essa mulher é deficiente, e quando essa mulher é da terceira idade, a situação é muito mais grave. Zancopé, eu posso fazer um incêndio aqui? À vontade. A jornalista, para o professor também, o Valmir também, para a deputada. E como é que fica a primeira presidente mulher que assumiu a presidência da República e com um índice de rejeição tão grande? Isso mancha um pouco
o que as mulheres já vêm conseguindo no Congresso, no Senado e na vida pública? Olha, eu poderia dar uma opinião. Quando eu falei aqui de firmeza sem perder a sensibilidade, na verdade, a presidente Dilma, ela não desculpe falar assim, mas ela não nos representa enquanto mulher, porque ela tem tido atitudes um pouco masculinas em relação à postura como presidente, né? Ela tem imposto algumas coisas meio à força, de uma forma ditatorial. Ela não tem aquela coisa que as mulheres, o diálogo. Então, se ela tem tido um perfil que atrapalha um pouco, nos atrapalha um pouco, enquanto quebrar uma tradição, né? Se ela fosse uma mulher de mais diálogo, você não vê ela caminhando nas ruas, conversando com a população. Essa falta de sensibilidade nela não tira essa característica feminina importante. Então, nós precisamos de um pouco de leveza na política, e ela poderia dar essa leveza, e ela não está conseguindo passar. Eu acho que é um ganho para a sociedade latino-americana ter uma mulher na presidência. Rompe um forte preconceito histórico, secular nas sociedades latino-americanas, a questão da mulher na política. Não é à toa que nós temos, graças a Deus, nós temos na Argentina uma mulher, no Chile outra mulher, aqui no Brasil, pela segunda vez, uma mulher. É evidentemente que nós estamos discutindo o modo de ser mulher no espaço de poder. Isso é uma questão a amadurecer, em processo. Portanto, as mulheres estão hoje rompendo com aquele modelo histórico de lidar com o poder, que é o modelo masculino. Eu acho que isso é ruim para a sociedade, né? De alguns homens, nós não estamos falando de todos os homens, evidentemente, mas eu acho que é importante estar mais, ouvir mais, estar mais presente na sociedade, não é? Eu acho que isso ganha não só a senhora presidenta, como também todas as mulheres brasileiras. Nós temos uma grande chaga no Brasil. Nós só temos 10% das mulheres nos espaços de poder. É um dos pior representação do planeta. Nós só perdemos do Haiti. Vejam só, na representação de mulheres no espaço de poder. Portanto, quando eu digo que temos uma vice-presidente na Assembleia Legislativa de São Paulo, é um grande ganho, porque isto é uma luta de gigante. Inácio, pois não. Desculpa, só queria fazer uma rápida intervenção e parabenizar a deputada e também dizer que na Câmara Municipal de São Paulo nós também temos uma mulher como vice-presidente, que é a Edir Salles, né? E nós temos aí o órgão de contabilidade maior, que edita normas internacionais de contabilidade, que pela primeira vez na história também é uma mulher que está assumindo a presidência desse órgão. E eu também acho importante dizer assim que tanto a mulher quanto o homem, eles erram. Nós temos pessoas boas e pessoas más. Então, independente do sexo, isso aí sempre vai acontecer. Nós vamos ter aqueles que sabem tratar melhor com algumas coisas, como aqueles que não sabem tratar tão bem quanto. Então, eu acredito que essa parte do sexo a gente tem que, talvez, deixar fora. Mas quem está no poder tem que saber realmente liderar. Acho que isso é importante, independente do sexo. Só um minutinho. Eu sempre digo o seguinte, nós fomos parceira no Conselho, eu e a deputada, eu sempre digo o seguinte, não adianta ser mulher só, não basta ser mulher. Tem que ser mulher com cabeça de mulher. Porque mulher com cabeça de homem, para ocupar os espaços de poder, para os homens, nós estamos saturados. Fazer o que o homem faz não precisa mais. Reproduzir isso que historicamente levou a humanidade à infelicidade, não resolve. Inácio de Sapopemba, parabenizo a deputada Amari pela conquista da vice-presidência da Assembleia. Cada vez mais as mulheres chegam ao poder. É o Inácio de Sapopemba. Muito obrigada. E ainda, Leôncio, tem uma pergunta aqui que é de... Já vou fazer para você. André Loreto do Ipiranga. Por que São Paulo e Rio de Janeiro são os dois únicos municípios brasileiros com um Tribunal de Contas próprios? Muito boa pergunta. Ao todo no país, nós temos 34 tribunais de contas. E pela Constituição anterior, a Constituição anterior de 67, ela autorizava que os municípios tivessem os seus próprios tribunais de contas. Então, por iniciativa da própria lei, a Constituição Estadual, da época, a Constituição Estadual autorizava que fosse criado o Tribunal de Contas do município. Então, assim, o município de São Paulo, à época, ele, através de uma lei na Câmara Municipal, ele conseguiu instituir o Tribunal de Contas. Então, os únicos tribunais de contas realmente de município são o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Rio de Janeiro. E nós temos outros tribunais de contas que cuidam das contas dos municípios. Por exemplo, todo o Estado
quando ele é criado, o Estado ele já nasce com um Tribunal de Contas, que já está na própria Constituição Federal. Agora, nós temos 4 municípios, 4 estados, que é Goiás, Pará, Bahia e Ceará, que tem Tribunal de Contas dos municípios, que verificam as contas dos municípios. Mas uma coisa importante é dizer... Independente do Tribunal de Contas do Estado. Independente do Tribunal de Contas do Estado. Olha que coisa interessante. Mas a Constituição atual, lá no artigo 29, ela veda a criação de novos conselhos ou tribunais de contas municipais. Quer dizer, então, por esse motivo, a partir de 88, não pode ser criado mais tribunais de contas no país. Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização no país. Alterações do texto ainda serão discutidos pelo plenário na próxima semana, antes de seguir para o Senado. Criticada por centrais sindicais, defendida por empresários, a proposta permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Deputada Haroldo, Munazem, Leôncio, quem pode se manifestar? Deputada? Bem, eu realmente sou contra esse projeto. Eu sou funcionária, eu sei a distinção existente entre um funcionário de carreira, um funcionário com estabilidade, com um funcionário terceirizado. As condições são extremamente desiguais, a estabilidade é desigual, portanto, eu acho que a relação do trabalho tem que cada vez andar para frente e não andar para trás. Nós precisamos realmente que garantias, a gente sabe, por exemplo, eu trato com a questão da mulher, sabemos que no Brasil 38% das mulheres são chefes de família, são provedoras do orçamento. Então, essas mulheres, quanto mais estabilidade, melhor. E ainda é pouco, mediante aquilo que a gente precisa para enfrentar os desafios da formação dos nossos filhos, da sustentação dos nossos lares. Então, eu, pessoalmente, sou contra isso. Acho que a gente precisa ter toda a segurança agora no Senado para que a gente possa, pelo menos, melhorar um pouco mais, que não se terceirize, não haja a terceirização em todos os setores, mas somente nas atividades iniciais. Eu acho que o que me preocupa são as garantias trabalhistas, né? E a questão de uma situação que é difícil no nosso país, que é a questão da fiscalização. Então, esse projeto ele vai criar, eu acredito, talvez uma brecha para se burlar a lei e ferir os direitos dos trabalhadores. Então, é extremamente preocupante que ela possa ser aprovada. Essa é uma tendência que está acontecendo no serviço público já há algum tempo. Desde a edição, tecnicamente falando, desde a edição da Lei Complementar 101, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já autoriza, né? Ela autoriza, pelo menos o nível operacional e nível meio, que a administração pública possa contratar esses serviços terceirizados. O que ela proíbe, né, o que ela veda, é que os cargos de Estado, né, as carreiras fins do Estado, sejam terceirizadas. Então, o que acontece? Isso é uma forma que o Estado tem, por exemplo, de aumentar a folha de pagamento e sem entrar como gasto com o pessoal. Olha que coisa interessante. Porque você tem um limite de gasto. Por exemplo, o município de São Paulo ele pode gastar até 60% da sua receita com folha de pagamento. Mas se ele tiver, por exemplo, terceirizado e nos quadros dele tiver aprovado a diminuição de cargos e ele terceirizar esses cargos não entram no cômputo do percentual de gastos com o pessoal. Quer dizer, então existe aí um perigo, né, para a administração pública dela começar a gastar muito com salários, porque não deixa de ser salários dos contratos terceirizados, e isso não aparece, né, como uma informação relevante dentro da administração pública. E eu também acho importante, acho que até pode dar até um espaço para as carreiras meio, carreira operacional, até terceirizar. Mas eu acho que não, de forma nenhuma, pode ser terceirizado as carreiras fim de Estado. Por exemplo, uma fiscalização, imagina, um auditor fiscal, um auditor do ISS, um analista, um auditor do Tribunal de Contas sendo terceirizado. Quer dizer, vai ficar um pouco complicado para a administração. Você confirma a preocupação da deputada. Sim, os direitos trabalhistas exatamente vão ralo abaixo, deputada. Também. Lamentavelmente. Sabe o que eu tenho percebido, Zancopé e os colegas aqui da tribuna e você que nos acompanha, é que, primeiro, isso é um projeto de 10 anos que se discute, né? E após a fala da deputada, dos outros colegas aqui também, eu honestamente me coloco ainda numa situação em que tudo isso não está muito claro, principalmente para o povo.
Né? Porque o empresariado diz que, olha, isso vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que trabalham na informalidade. O empresariado já terceiriza há muito tempo. Já a CUT, outras centrais, dizendo que não, que vai existir um prejuízo em relação aos benefícios aos empregados. Então, eu acho que, em primeiro lugar, deveria ficar muito claro, porque eu sinto que a população não entendeu direito, assim como eu também assumo que tenho uma série de dúvidas em relação a isso. Entendeu? E acho que isso deve ser mais aprofundado, discutido debatido. com a população. Ah, com certeza, porque como o professor acabou de colocar, já imaginou um fiscal terceirizado? Isso realmente já me assusta, o não terceirizado fiscal. O oficial já assusta? Já me assusta. E eu já vi que tem pergunta aqui na frente que a gente vai poder falar disso aqui com mais tranquilidade, né? Mas eu, honestamente, assumo. Eu estou em cima do muro, como acredito que metade da população. Escuta, o que é bem isso? O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para a Munazem, e ela acabou de se manifestar sobre essa terceirização no Congresso. O Pedro de Santa Catarina, doutor Haroldo, como é trabalhar com Sônia Abrão? Ela é muito sensacionalista no programa dela? Pergunta o Pedro de Santa Catarina. É gente boa, não pertenço mais ao programa, saí por motivos que não vem ao caso agora, me desculpe. Mas é gente boa, que tem suas qualidades, seus defeitos, e está aí, uma pessoa de sucesso. Muito sucesso, muito. Haroldo, como psicólogo, pergunta sobre o piloto que bateu o avião, não o helicóptero, né? O piloto alemão que caiu, né? Derrubou o avião. Olha, eu acho essa... Laura daqui da Santa Cruz. Laura, ótima a sua pergunta, porque dá oportunidade para falar rapidamente sobre depressão, porque todo mundo, num primeiro momento, colocou o piloto como um deprimido. E eu fiquei preocupado, porque e as outras pessoas, aliás, quem for a uma farmácia vai perceber que um dos medicamentos que mais sai são os antidepressivos. Calcula-se que mais de 10% da humanidade sofre de depressão. Então, penso eu que num primeiro momento os deprimidos ficaram assim, meu Deus do céu, será que eu também derrubo um avião? Porque eu sou deprimido, eu tomo tal e tal medicamento. Não, gente, a depressão sozinha, por ela, o indivíduo não chega a esse ponto de maldade. E aí, o que pode acontecer é de um indivíduo que tenha um delírio, ou seja, uma psicose, mas também tenha associada a essa psicose uma tristeza muito grande, ansiedades, medos. Em geral, o psicótico ele não vem sozinho, ele vem com uma série de familiares, que são os fatores depressivos, ansiosos. Agora, um indivíduo que já tinha dito que ele ia ficar famoso, conhecido de qualquer forma, né? Me parece que era um indivíduo em pleno surto psicótico, mostrando que eu, piloto, não valho nada e o mundo também não vale nada. Então, já que eu não valho nada, eu acabo com a minha vida e também o mundo não vale nada, acabo com todo mundo. Gente, se isso não é um pensamento alicerçado no delírio, eu não sei mais o que é um surto, ou então um indivíduo altamente comprometido, caso que não é específico da depressão. Muitos aqui que vêm a esse programa, a todos os programas apresentadores, às vezes estão tomando antidepressivos, mas são pessoas boníssimas, pessoas que têm o bom senso. Agora, esse cidadão, com certeza, estava ali num processo psicótico, num processo que não envolve apenas a depressão. Então, se você é deprimido e está me acompanhando agora, fique tranquilo que o deprimido não faz isso. Nem pilote avião, por favor. Silvia do Limão. A Silvia diz, eu vi a Munazem numa pegadinha do Pânico junto com a Irundina, seria isso? Teve uma pegadinha que era lava rápido. Aí a gente entendeu Lava Jato, mas tudo foi esclarecido. E os jornalistas, todos muito amigos da Irondina, né? Então, foi uma coisa assim que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Hélder do Campo Belo, deputada Amari, o STF determinou que estados e municípios paguem em 5 anos precatórios devidos. Do estado de São Paulo, mais de 18 bilhões de reais corrigidos. Como foi possível chegar a uma dívida desse montante? Lembrando que o PSDB é governo há 20 anos, afirma Hélder do Campo Belo.
Tem dívidas de 30 anos, né, ou mais, são coisas muito antigas, né, e realmente esse é um problema, porque chegou num determinado momento que se priorizaria as pessoas de uma faixa etária e pelo que nós estamos acompanhando não vem sendo cumprido, né, então é uma situação, os estados estão com dívidas muito grandes e não se consegue nunca chegar em atualizar. Acho que está em 2003, se eu não me engano. Exatamente. 2003. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? É que a Constituição Federal ela tem um artigo exclusivo tratando a respeito de precatórios, que ela diz o seguinte, que a administração pública, ao saber do valor que tem que pagar de precatório, ela é obrigada a incluir esses valores no orçamento e pagá-los até 31 de dezembro do ano seguinte. Isso nunca aconteceu. O que eu percebo, eu também posso falar isso, porque eu tenho 3 precatórios lá para receber também, é o seguinte, é que o Estado, às vezes, ele assume uma responsabilidade de uma desapropriação, ou não dá um aumento devido ao funcionário, tudo mais, e simplesmente vai para a justiça, e isso passa anos rolando, a pessoa não recebe o valor, e quando sai a decisão judicial do STF, porque o Estado ele é obrigado a recorrer o que a gente chama de ofício, né? Se ele perde em primeira instância, vai para a segunda, se perde na segunda, vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí vai rolando anos e anos, e quando o funcionário vai receber, ele também não paga. Se fosse uma empresa, ela com certeza sofreria uma intervenção, fecharia a empresa. Agora, com o Estado não acontece nada, infelizmente. Então, é uma questão de compromisso político mesmo. É de definição de prioridades. É lamentável essa questão dos precatórios, porque na hora do discurso político eleitoral, ele está sempre presente com o compromisso de pagar os precatórios. E há muitas pessoas que já morreram, os precatórios ainda não foram executados. Então, isso é lamentável. Há trabalhadores que aguardam na pior fase da sua vida, que é a terceira idade, com dificuldades reais, dificuldades de saúde, dificuldade financeira, e o precatório não sai. E quando sai, essa pessoa já não está mais entre nós. Então, eu acho que isso é uma questão de prioridade. Para pagar outras coisas, tem, mas para pagar precatório, não tem. E desculpe, eu gostaria de também fazer uma colocação, porque quando a gente fala, por exemplo, na minha área de perversão, as pessoas sempre imaginam alguma maldade como um crime. Aliás, quando falamos de mulheres, as mulheres também que são assassinadas nesse país não é brincadeira. Mas que soubessem também que esse tipo de atitude, como a doutora colocou com muita propriedade, ela também não deixa de ser uma perversão. Com certeza. Entendeu? Porque o perverso, ele não se coloca muito no lugar do outro. Por isso que ele é um pervertido. Só ele tem sentimentos, só ele tem prioridades. Né? E o que a doutora colocou, veja que absurdo o indivíduo chegar a falecer e não receber algo que mereceria sim, em vida. Né? Se isso não é uma atitude perversa, um direito eu não sei mais o que é. E outra, se formos levar isso ali na risca, o que vamos encontrar de pessoas, desculpe, de pessoas perversas no Congresso, no Senado, pessoas que poderiam modificar Código Penal, que, gente, 50 mil homicídios por ano e ninguém se faz nada. Nós somos vítimas da violência e os violentos estão soltos. Então, quem pode mudar e não muda, para mim é perverso. E Haroldo, eu acho que é o que você... Desculpe, Zacopé, é isso mesmo. Eu acho que a sociedade tem que resgatar o sentimento da compaixão, o sentimento da misericórdia. Você tem que entender essas coisas. Você tem que ver o outro. Você já pensou uma pessoa que trabalhou a vida inteira, no fim da vida ela tem o que receber e ela não recebe porque outras prioridades se dão? O Leôncio está se imaginando lá na frente, idoso sem receber. E o pior, você tem que negociar o valor que você tem que receber. Para poder receber, você tem que negociar o valor. Monazem, também tem isso. Vejam que quando você sai do Brasil, a gente até se assusta, por exemplo, você vai aos Estados Unidos, em cada esquina, casa, tudo existe a bandeira dos Estados Unidos, existe um patriotismo. Aqui, nós chegamos a um ponto de tal decepção que a bandeira brasileira só é erguida nos estádios de futebol e olhe lá. Depois desse 7-1, não sei se vai se levantar. O espaço ainda. Agora para as dicas da AFIPESP sobre o Dia Mundial do Câncer celebrado ontem em todo o mundo. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Meu boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala.
O Dia Mundial de Combate ao Câncer, data tem como objetivo chamar a atenção de líderes políticos e toda a sociedade para o crescimento dos índices da doença, que, segundo o IBGE, tem avançado muito nas últimas décadas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 80%, 90% de todos os casos da doença estão associados a fatores externos, alguns deles bem conhecidos como tabagismo, exposição excessiva ao sol, hábitos alimentares, entre outros. Gisele, falando em fatores externos, alguma indicação de ajuda para quem quer largar o vício do cigarro? Então, Zancopé, o Grupo de Apoio ao Tabagista, GAT, do Hospital AC Camargo, auxilia as pessoas que assumem o compromisso de abandonar o cigarro. Para participar das reuniões, basta agendar uma consulta pelos telefones 11 2189 5119 e nos finais 5141 e 5130. Toda a assistência é coordenada pela diretora do Núcleo de Psico-Oncologia do hospital, a médica Maria Tereza Cruz Lourenço. Todos podem participar? Em primeiro lugar, é necessário se inscrever. O atendimento passa por uma avaliação realizada pela equipe de psiquiatria e só depois é estabelecida a melhor opção de tratamento para aquele indivíduo. A pessoa é avaliada em relação ao nível de dependência de nicotina, ao número de tentativas anteriores para deixar o cigarro, a presença de morbilidade e a necessidade ou não de terapia medicamentosa. Ela passa também por uma avaliação no núcleo de tórax, onde é submetida à identificação de patologias pulmonares, incluindo o câncer de pulmão. E depois dessa triagem, já se pode iniciar o tratamento? Após a realização dessas avaliações, é encaminhado a um grupo que se reúne semanalmente. Os encontros têm a duração de 90 minutos e são realizados por 5 semanas consecutivas. No grupo, estratégias para deixar de fumar são discutidas, assim como abordados os temas que envolvem os benefícios de deixar o cigarro. Em um ambiente cujo os participantes têm a oportunidade de trocar experiências e tirar as suas dúvidas com os profissionais especializados. Estamos falando de tabagismo. Depois de ficar livre do vício, quanto tempo é possível se perceber melhoras? Segundo a American Cancer Society, os benefícios para quem deixa de fumar são muitos. 20 minutos sem fumar diminui a frequência dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. A temperatura dos pés e das mãos se elevam. 2 semanas a 3 meses, a função pulmonar e a circulação sanguínea melhoram. Em 5 anos, a redução dos riscos de desenvolver câncer de boca, garganta, esôfago e bexiga. E 20 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão passa a ser próximo ao de uma pessoa que nunca fumou. O grupo de apoio ao tabagista do Hospital AC Camargo fica na rua Professor Antônio Prudente, 211, Liberdade, São Paulo, capital. Agradeço a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP, participando mais uma vez do nosso Gente que Fala. Gisele, muito grato, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Retornaremos em instantes com o Gente que Fala. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos.
não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Conosco hoje o psicólogo Haroldo Lopes, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, filiada ao PSDB, a jornalista Muna Zen e o professor Valmir Leôncio da Silva. Eu tenho aqui a nova contabilidade aplicada ao setor público, de autoria do professor Valmir Leôncio. Já está em segunda edição? Já está na terceira? Terceira edição. Este é o exemplar da segunda edição, mas já está... E está preparando um novo já? Já temos, porque teve algumas alterações nas normas internacionais e eu estou preparando agora, deve sair até o meio do ano a 4ª edição. E como tem acesso a essa nova contabilidade aplicada ao setor público? Olha, Zancopé, esse livro, aí, para você ter uma ideia... É um livro técnico. Só é superado pela Bíblia. A Bíblia que vende mais que ele. Ele vem em segundo lugar. Não é brincadeira. É um livro técnico, é um livro que deve ser usado aí porque nós estamos numa convergência internacional, até em função da transparência das contas públicas, né? Acho que é um assunto que vai sendo debatido hoje também. E a contabilidade ela tem uma função muito importante na transparência das contas públicas, né? E é exatamente isso que fala o livro, como que a administração pública deve agir perante as normas internacionais de contabilidade que estão mudando, de certa forma, o país, aqui o Brasil. Professor Valmir, desculpe, Zancopé, o professor já fez uma doação para a Petrobras, para a gerência? Tarde demais. Não dá mais tempo, né, professor? Não. Já é complicado, mas acho que ainda pode servir para o futuro, né? Que a Petrobras não vai acabar hoje, a Petrobras ainda vai continuar durante muitos anos. Então, para evitar um problema possível, o futuro, acho que é importante, sim, eles terem um livro. Setor público, Petrobras é não, privado. Mas ajuda. Não, a Sociedade de Economia Mista, ela pertence ao setor público. Sim, mas acreditaram muito no setor privado. Porque tem gente que está triste, tem gente que está com vergonha. Então era bom dar uma lidinha no seu livro, né? Pedro Alves, esse projeto de lei de terceirização é um retrocesso ao trabalhador, tanto suor e sangue derramado para que a CLT fosse instituída e agora dá nisso.
Especialmente em um ano de recessão, arroxo salarial, a coisa está preta. Não preciso ser vidente para prever o caos. Coitado do trabalhador, diz o Pedro Alves. Doutor Haroldo, eu acompanho a programação da UTV há muito tempo. O senhor apresentava com o doutor Carbone um programa. Sinto sua falta. Vai voltar? Janice Fonseca, da Vila Maria. Ó, Janice, eu já voltei, estou aqui, olha. Já voltei, estou aqui, com muito prazer, e também estou amanhã às 18 horas na Rádio Trianon, com o programa Divan sobre Saúde, e vou estrear agora também na televisão, mediando um programa na Rede Gospel de televisão. Mas eu vou comunicando, porque eu vou voltar aqui mais vezes aqui ao Gente que Fala, né, Zenilda, né, o Zancopé, então a gente vai atualizando aí. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Zé Carlos da Praia Grande. Monazen, cadê o AltV Mulher? Programa da AltV. Faz tempo que não vejo, deveria voltar ao ar. Né? Muito obrigada a todos, lógico, os internautas que sustentaram o programa por 11 anos aqui na AltV. É uma honra ter trabalhado aqui na AltV e continuo trabalhando na AltV. E como militante, isso é bom falar para todos os internautas, não é? Porque... E eu acabei de conversar com o presidente da UTV e ele realmente, a pedido, inclusive, de muitos internautas, para que o programa ficasse no ar. Então, nós estamos realmente conversando para ver a melhor forma para chegar a ter um programa à altura do desafio desse século, à altura do desafio dessa causa que é a emancipação das mulheres. Vou repassar para o Luquete a mensagem. Muito obrigada. Deputada Maria Lúcia Amarim, quando a senhora fala que o Estado de São Paulo tem dívidas de precatórios de 30 anos, é importante lembrar que era o governo Montoro que também não pagava precatórios alimentares e foi um dos fundadores do PSDB. É o Juscelino que se manifesta. Aí não tem um culpado exclusivo. Isso é uma questão em todos os estados brasileiros, lamentavelmente. Acho que nenhum governante quer fazer disso uma meta sua. São situações que vão vindo e que vão se somando e que já vêm de muitos anos atrás, né? Não é uma situação nacional. Todos os estados brasileiros estão na mesma situação. Mas também não é um pouco de... Honestamente, não é um pouco de um certo egoísmo? Quer dizer que como a dívida não foi feita por mim, eu assumo e foi feito pelo outro, então vai deixando. Ou seja, vai virando uma bola de neve e o pobre do contribuinte, o pobre do cidadão, como é que fica? Precisava ser considerado como uma prioridade, né? Pelos mesmos argumentos que a Muna falou, né? Que são pessoas que acabam morrendo e não recebendo, né? Então é uma situação, vira até uma situação social, né? A jurídica vira social. O Cícero de Itapevi, ele pergunta diretamente à senhora... até onde é verdade que o governo Dilma está na UTI tomando soro na jugular? Essa é uma situação que está todo mundo vendo o que está acontecendo, né? O país está numa situação extremamente complicada, do seu ponto de vista de crise de ética, crise política, crise econômica. Então, realmente, não é ser alarmista, mas a situação é... E o estresse também emagrece, viu, mestre? Não é só dieta, não. Tem gente pensando que tem muita gente lá em cima do Planalto emagrecendo porque está fazendo dieta. Eu acho que está emagrecendo porque não está dormindo bem. Eu vou colocar direto o assunto para vocês que estão aqui na mesa sobre a comissão especial que debaterá a redução da maioridade penal e que foi instalada esta comissão ontem, deputada. Nós também estamos discutindo na Assembleia Legislativa, né? Que nós também temos, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, também tem 2 ex-coronéis, né? Ex não, né? Porque coronel para sempre. E também um delegado de Polícia Civil. Né? E estamos discutindo, criou-se uma comissão também aqui para discutir essa questão, embora sejam uma questão de legislação federal, mas é uma discussão que toda a sociedade deve fazer. Então, fora a discussão dentro da Assembleia, eu acho que cada bancada vai discutir também, cada partido vai discutir. Essa é uma questão extremamente importante. Nós estamos vivendo num índice de violência muito grande e é um momento de tomar algumas medidas, né? E nós só temos que tomar cuidado para que essas medidas não passem do ponto da necessidade da sociedade. Agora, Zancopé, eu acho que é o seguinte... reduzir para 16 anos, quem está idealizando que isso vai reduzir realmente a violência, me desculpe, eu não acredito, porque vai se usar o garoto de 15 e o garoto de 14. Agora, que eu sou a favor, eu sou, porque eu acho que com 16 anos, o indivíduo já sabe o que está fazendo.
Então, uma série de colegas dizem que não, dizem que não. Agora, eu só gostaria de lembrar que, por exemplo, em países de primeiro mundo, a exemplo da Inglaterra, quando um garoto de 10, 11, 12 anos, ele comete um homicídio, por exemplo, ele é levado ao juiz, e se o juiz percebe que ele tem noção da realidade e sabe e sabia o que estava fazendo, ele é preso como um detento comum. Então, e isso não é, isso estou dizendo da Inglaterra, são diversos outros países que não existe essa história de vamos estabelecer uma idade. A partir de que momento você responde? Não, eu acho que deveria ser diferente. A partir do momento que você tem consciência, você tem noção de realidade e você sabe o que é certo e errado, e isso não precisa ser um especialista em comportamento para responder, eu acho que o indivíduo já deveria responder. Porque nós somos vítimas desse monte de pivete aí com 18, 16, 15 anos, que, aliás, são os mais perigosos. Vai até uma dica aí para vocês. O sujeito que já é veterano na bandidagem, ele não chega tão assustado quanto um garoto aí que está com 38 na mão e que vem tremendo, né? E que você tem que hoje, Zancopé, você tem que dar uma aula para a população se preparar para ser assaltada, porque numa família de 7 integrantes, um será assaltado. E hoje existe até cartilha. Olha, o camarada chegou perto de você, anuncie qualquer movimento. Você tem que anunciar qualquer movimento, evite olhar na cara desse cidadão. Então, olha só que psicologia do contrário. Nós temos que preparar o cidadão para não morrer, preparar o cidadão para que não tome um tiro. Né? E o que acontece? O garoto, como se não fosse a pressão popular, lá o Champinha, já estaria na rua há muito tempo. Estuprou, foi um horror que fez com a menina, né? Já estaria nas ruas. E é o que acontece. Hoje em dia, você mata e você tem 15 anos, você vai ficar só 3 anos depois, você volta e ainda como réu primário. Bem, eu sou da seguinte posição. A redução não resolve o problema. Eu acho que a gente tem que realmente chegar no âmago do problema. O âmago do problema é prevenção, é escola. Criança que passa por escola, criança que tem família, criança que é acolhida, criança que é respeitada, que é amada. Veja os filhos da deputada, veja os seus filhos, o seu filho, não é? Então, o filho que tem oportunidade não vai para o crime. E crime é prevenção, e crime é inteligência. Esse país precisa colocar inteligência para chegar antes do crime. Agora, quando não existem esses pais, como a senhora falou, segundo, o Estado é responsável. O Estado tem que assumir. Eu sou do tempo de que, quando eu morava numa vila, no Tucuruvi, e quando uma criança, estava em algum lugar, qualquer pessoa daquela vila avisava, olha, seu Tufio, acabei de ver sua filha ali, entendeu? Era uma ação solidária, era uma ação de cuidar, de prevenir, não é? Então, você tinha não só a fala da família, como também a ação da sociedade. Hoje, se inverteu essas coisas, se perderam essas coisas. Então, eu acho que, com essa discussão, nós temos que abaixar muito a temperatura. A gente sabe que a criança que faz esse crime não é 1% que comete esses crimes bárbaros, até crimes patológicos, que já é uma outra discussão. Né? O Chapinha é uma outra discussão, não é? E nós temos o ECA. Mas também não pode ficar na rua, né, não pode. Doutora? Se tem o ECA, vamos discutir dentro das luzes do ECA e vamos, se for o caso, até ampliar o tempo da criança na internação. Agora, a redução em si, já pesquisas internacionais, ela não resolve. Indo nessa linha, né, de vocês estão falando aqui, eu também entendo que a redução por si só não é um instrumento adequado. Até porque, se você pegar qual é o papel da cadeia, por exemplo, seria ressocializar essa pessoa. Será que a cadeia hoje, mesmo um jovem de 16 anos, de 15, 14, sei lá, se ele entrar no sistema prisional, ele vai sair de lá ressocializado, ele vai sair de lá em condições de enfrentar, de ser um cidadão? Dificilmente que não. Então, o que acontece? Eu acho que nós estamos tendo uma degradação do Estado
Então, realmente, isso está em políticas públicas, voltadas para a educação, voltada para a saúde, voltada para o bem-estar do cidadão. Se você tiver realmente uma educação adequada para essas pessoas e escola adequada, realmente eles vão ser um cidadão, com certeza, de direito. O governador Geraldo Alckmin entregou no Senado, na Câmara, um tempo atrás, acho que o ano passado, uma proposta que eu acho que fica no meio do caminho, que é o seguinte: o menor de idade ele é condenado a X anos, e quando chega nos 18 anos, aí ele vai para um outro presídio, para um presídio comum, né? Então, ele não fica como acabou o Haroldo de falar, quer dizer, ele chegou a 18 anos, ele vai para a rua e zera a ficha criminal dele. Então, essa proposta não reduz a maioridade, mas aumenta a pena, e ele cumpre na unidade de menor, e essa pena continua a ser cumprida quando ele completar a maioridade num presídio comum. Agora, também, não sei se dá tempo, Zancopé, é bem rapidinho, mas ele também fez uma promessa de colocar o professor comunitário. O que seria o professor comunitário? É aquele professor que percebe que determinado aluno não está vindo mais em sala de aula, então o que vai? Esse professor vai até a casa da pessoa para saber o que está ocorrendo, para trazer a criança para casa. É a busca ativa. A repressão é importante quanto ao crime dos adolescentes e dos menores, mas como também já foi dito aqui na mesa, muito bem pelo professor Valmir e pelas doutoras também, a educação, ela tem que ocorrer, senão a gente não muda esse quadro. E a educação começa em casa, mas tem que ter continuidade na escola. A criança não pode ficar sem escola. Josué do Paraná diz: reduziu para 16 anos a maioridade penal, e aí? Não seria melhor ter educado essas pessoas? Tem molecada que acha bacana aos 14 anos ser bandido, diz o Josué do Paraná. Deputada Amari, Laurir, questão da água em São Paulo está amenizada? Pelo que nós estamos acompanhando, sim, está controlada. Professor Valmir, 1 minuto para dizer por que a transparência não impede a corrupção no Brasil. Transparência é a lei da responsabilidade fiscal que foi implantada. Infelizmente, a legislação nós temos bastante. Nós temos lei de licitação em contratos, nós temos lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, lei de normas de contabilidade, quer dizer, nós temos aí, como dizem os juristas, um cipoal de legislação para coibir a corrupção. Só que a corrupção ela acontece embaixo, né? Então, você não consegue detectar a corrupção. Haja vista os casos que estão acontecendo agora, que está sendo falado, a respeito da Petrobras. Quer dizer, são coisas que são faladas pelos bastidores e acontecem. Quer dizer, então, nenhum tipo de instrumento, né, vai ser capaz de pegar esse tipo de corrupção. O papel da contabilidade é mostrar, por exemplo, o que acontece na administração pública com transparência, ou seja, trazer aquilo que a administração pública publica, aquilo que ela faz. Eu acho que é um papel importante porque o cidadão acompanhar a evolução da administração pública, mas ela não consegue, infelizmente, não temos instrumentos suficientes, por isso só a polícia mesmo, para encontrar o que vai debaixo do tapete. Isso é a grande complicação que acontece, Zancopé. A norma fala sobre o incêndio em Santos, que não para. Aliás, o professor Estélio, quando esteve aqui na segunda-feira, deu uma aula sobre esses depósitos de combustíveis e explicou que o incêndio não seria apagado pelas condições que nós temos lá naquele depósito todo, e como ele informou, continua a acontecer exatamente isso. Haroldo Lopes, foi muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, confirmando amanhã, 6 horas da tarde, na Rádio Trianon. Isso, amanhã às 18 horas, ao vivo na Rádio Trianon. E também aqui, o que eu vou dizer reflete o meu pensamento, não o pensamento dos integrantes da mesa e nem da emissora. Aguardo você domingo na Avenida Paulista. Estarei no caminhão de som Revoltados Online. Até domingo, se Deus quiser. Professor Leôncio, repete para a gente como se tem acesso à nova contabilidade aplicada ao setor público. Esse livro ele é da editora Atlas e está em todas as livrarias, né? Principalmente na Livraria Cultura e nas livrarias Saraivas de todo o país. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição sempre que for necessário, Zancopé. E eu agradeço também aos componentes da mesa e você, internauta, que participou com a gente e também aquele que ouviu no rádio essas discussões que eu acho que são importantes para todos nós. Muito obrigado. Munazen, bom matar a saudade de você. Obrigada, igualmente, meu amigo. Eu agradeço demais ter participado dessa mesa tão honrosa. E a você, internauta e ouvinte da Rádio Trianon.
Deputada Maria Lúcia Amari, parabéns agora com toda a tranquilidade. Parabéns pela segunda vice-presidência na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Precisa ter coragem. Vai entrar na política, se você não tiver coragem, volta para casa. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo convite. Agradecer também a Zenilda, vocês que ajudaram a participar desse debate. Acho que sempre a gente sai com alguma coisa acrescentada, né? Minha querida amiga Muna, de longa data, né? Nós sempre discutindo os mesmos temas, tentando defender sempre a posição das mulheres. E que todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigada. Hoje, 14h30 na UTV, o Ed News, com a apresentação do Toninho Rosa, tudo sobre o mundo da publicidade. O convidado de hoje, José Eustáquio, que é o CEO da agência Talent. Ad News, hoje, 2h30 aqui na TV, na UTV, e 19h30, Opinião Tricolor, com o... Repete. O Porte. E o Carlos Porte e Arthur Endler. Gêmeos Eduardo, aniversariando o dia, nos socorrendo aqui. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção é Zenilda Salvato, mais uma vez na agenda de caras. Redação Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica o aniversariante Demes Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.